seja bem-vindo ao 7º dia do Congresso. Eu sou Virginia Fernandes, psicanalista e mandala terapeuta. E na palestra de hoje vamos falar sobre o uso de mandalas em terapia. Porém, antes eu te convido a fazer um passeio comigo pelo universo maravilhoso das mandalas. Em geral, quando uma pessoa ouve a palavra mandala, a primeira imagem que lhe vem à mente é uma forma geométrica como esta. Porém, hoje eu vou lhe mostrar que podemos encontrar mandalas em diversos lugares e com tamanhos bem diferentes, do micro ao macro. Passando por sementes, ou até mesmo no formato de uma teia de aranha. Ou quando cortamos uma fruta ao meio. E se eu te disser que até mesmo em você existe uma linda mandala? Você já reparou no formato dos seus olhos? Observe como seus olhos também representam uma linda mandala. E o que dizer de todas as mandalas e formas presentes na natureza? Eu poderia ficar horas aqui demonstrando a presença de mandalas em quase tudo. Porém, eu tenho a certeza que após essa breve apresentação, você começará a perceber a presença de mandalas em tudo ao seu redor. Apesar da presença constante, é justamente em suas formas de utilização que as mandalas apresentam um universo de possibilidades. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Entre as muitas formas para a utilização de uma mandala, talvez a mais comum seja a mandala utilizada como objeto para decoração. Também podemos encontrar mandalas em diversas construções realizadas pelo homem ao longo da história da humanidade. Alguns povos utilizam a mandala como uma ferramenta durante uma meditação. Atualmente, um uso comum são as atividades oferecidas em diversas oficinas que ensinam como criar sua própria mandala. Porém, uma forma de utilização das mandalas tem despertado o interesse de diversas pessoas. São as mandalas utilizadas como instrumento terapêutico. E é sobre isso que vamos falar a seguir. As mandalas terapêuticas são desenhos realizados pelo paciente durante a terapia. Tem por finalidade revelar, ou melhor, trazer à tona o que está ocorrendo em seu mundo interior. Mais do que simples desenhos, são uma forma de comunicação entre o inconsciente e a consciência. Podemos pensar o inconsciente como um depósito, no qual guardamos tudo aquilo que não queremos ou não precisamos estar consciente o tempo todo. Sendo assim, ficam guardados nesse depósito emoções, pensamentos, experiências ou outros elementos que foram rejeitados pela consciência. Porém, apesar de aparentemente esquecidos, tudo aquilo que está guardado nesse depósito continua ativo e pode influenciar nossos pensamentos, nossas emoções, assim como a forma como vemos e interagimos com a realidade e também com outras pessoas.
Por outro lado, a boa notícia é que tudo que está guardado nesse depósito pode ser acessado se utilizarmos a ferramenta certa para isso. Atualmente, existem diversas ferramentas, porém, a que mais me surpreendeu durante o trabalho com meus pacientes foi a mandala terapêutica. A mandala terapêutica é a mandala feita pelo paciente durante um processo terapêutico. Representa uma forma para que o inconsciente possa se expressar livremente, sem críticas ou julgamento, tanto por parte do paciente quanto por parte do terapeuta. Sendo assim, o que importa em uma mandala terapêutica não é o seu padrão estético, nem a sua beleza, mas sim o seu aspecto simbólico. Por isso, não é preciso talento nem saber desenhar para fazer uma mandala terapêutica. Apenas é preciso que a pessoa, ou no caso o paciente, esteja disposto a superar suas expectativas e críticas internas, permitindo que o inconsciente se expresse livremente na mandala. Quando isso acontece, o que temos ao final do trabalho é uma representação externa do que está ocorrendo no mundo interno do paciente. Por isso, quando o terapeuta faz a análise e a interpretação da mandala, ele consegue identificar alguns aspectos importantes sobre o paciente. Entre eles, qual é o estado emocional do autor da mandala? Qual é a sua maior preocupação nesse momento? Ou ainda, o que é mais importante ser trabalhado na fase atual da terapia? Isso porque cada um dos elementos presentes na mandala são escolhas inconscientes e podem ter um significado simbólico. Representam uma mensagem codificada de seu mundo interior. Ao longo dos anos e do meu trabalho com as mandalas, eu descobri que a mandala também representa uma forma para expressar as experiências vivenciadas antes da aquisição da linguagem. Ou ainda, experiências tão dolorosas para o paciente que ele não consegue expressar de outra forma. Por isso, a mandala tem se mostrado um instrumento eficaz em muitos casos de ansiedade ou mesmo depressão. Porém, para alcançar todo o potencial terapêutico da mandala, é necessário conhecimentos específicos e também utilizar uma técnica certa para isso. Em geral, utilizamos as mandalas em terapia quando percebemos que existem elementos, situações ou mesmo experiências que o paciente não consegue trabalhar ou mesmo verbalizar. Também podemos utilizar as mandalas quando percebemos algum tipo de resistência por parte do paciente em relação à terapia. Ou ainda quando identificamos algum desequilíbrio ou mesmo descontrole emocional. Isso porque a mandala tem um efeito restaurador na psique e pode colaborar para restabelecer o equilíbrio emocional do paciente. Porém, é um processo tão profundo que não deve ser feito apenas por curiosidade, mas somente com a ajuda de um profissional que saiba como lidar com o simbolismo que pode ser acessado durante esse processo. Durante os últimos anos, eu reuni todo o conhecimento necessário e também desenvolvi uma técnica para o trabalho terapêutico com as mandalas. A técnica terapêutica com mandalas, ou mandala terapia, como é mais conhecida atualmente, surgiu da minha percepção que existia uma lacuna em relação ao conhecimento sobre o uso de mandalas em terapia. A mandala terapia apresenta a base teórica que sustenta esse trabalho com as mandalas, além de algumas técnicas para análise e interpretação das mandalas, e também alguns cuidados que devem ser observados quando utilizamos as mandalas em um contexto terapêutico.
Ressaltando que quando falamos em mandala terapia, estamos nos referindo a um processo acompanhado por um terapeuta que tem conhecimento e utiliza uma técnica para o trabalho com as mandalas em terapia. Utilizada da forma correta e com o apoio e o acompanhamento de um terapeuta, a mandala é uma ferramenta eficaz para o equilíbrio emocional de todas as pessoas. Chegamos ao final desta palestra. Nesta palestra, você descobriu que as mandalas estão presentes em diversos lugares. Também ficou sabendo um pouco mais sobre as mandalas terapêuticas e descobriu qual é o objetivo quando utilizamos uma mandala em terapia. Se você quiser saber mais a respeito, se inscreva em nosso curso Mandala Terapia e aprenda como utilizar as mandalas como instrumento terapêutico. Venha fazer parte do nosso grupo de alunos. Gratidão e até a próxima oportunidade.